deixar a palavra com você, se você quiser se apresentar um pouquinho para a gente, antes de começar. Seja muito bem-vindo e muito obrigada mais uma vez por participar aqui com a gente. Não, eu que agradeço de novo o convite aí do Borja, aí finalmente saiu, né, Camila? A gente veio conversando aí já há um bom tempo, as agendas não bateram, mas agora finalmente a gente conseguiu um tempo, né? Eu vou falar um pouco, um foco grande aqui em Mindset Inovador, trazendo um pouco da experiência que eu tenho, tanto no mundo corporativo quanto em alguns empreendimentos que eu fui criando durante essa trajetória, e algumas conclusões que eu fui obrigado a tirar, mesmo que às vezes por desgosto, mas por necessidade. Vocês vão entender um pouco mais aí para frente. Então, vai ser um prazer, como eu disse, fiquem à vontade para me parar a qualquer momento e fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Bom, hoje eu estou como head da Ducash, que é uma startup do Grupo Zelo. O Grupo Zelo hoje já é o maior no segmento funerário, tanto no Brasil quanto na América Latina já. É uma empresa que cresceu bastante nos últimos 5 anos. Ela tem 5 anos de vida, né? Então é um período muito curto para um crescimento muito rápido. Então acaba misturando, né, o próprio Zelo, uma grande empresa, mas com um aspecto de startup pelo ritmo de crescimento. Hoje eu estou aqui como diretor do Zelo e head dessa operação, que até para vocês entenderem melhor, né, a Ducash, ela nasce como um clube de descontos, né, como uma plataforma de cashback, e depois de um tempo a gente foi entendendo os diferentes modelos de negócio que a gente podia aplicar. Eu entrei aqui em meados do ano passado, e hoje a gente tem um novo posicionamento que eu quero trazer até para dar um pano de fundo aqui no nosso papo, tá? A gente se posiciona como uma plataforma de benefícios customizável para o baixo poder aquisitivo, que tem um foco principal em entregar qualidade de vida para o cliente final e resultado comprovado por parceiros de negócio. Como sendo uma plataforma, né, a gente conecta esses dois públicos, quem usufrui do benefício e quem concede o benefício. Ano passado a gente entregou quase 14 milhões em desconto, 32 milhões de receita gerada pelos nossos parceiros, e a gente vem crescendo nesse número esse ano realmente num ritmo muito forte, né? E como é que a gente faz isso? A gente tem 3 verticais hoje de atuação. Então, a vertical de benefícios de saúde, a gente entrega por meio dessa plataforma de desconto e vantagem uma ampla rede, principalmente focado, como eu disse, na área de saúde, porque o público CDE não é aquele público que tem acesso ali a um plano de saúde e ele precisa ou vai no SUS ou numa ferramenta intermediária, e a Ducash ela se posiciona justamente aí. A gente está falando aí de 70% da população sem plano de saúde. Então, é um mercado muito grande, e por a gente já ter essa vocação para o CDE e para a saúde, a gente está encapsulando um produto nesse sentido. A gente entrega também um concierge para agendamento de consulta. Então, esse cliente, ao invés de ficar lá buscando qual que é o clínico geral que vai me cobrar, né, um preço mais acessível, ele liga para a gente faz esse agendamento para ele, tem telemedicina. Tem uma segunda vertente, né, uma segunda vertical de negócio, que é a carteira digital, justamente para a gente intermediar esse uso do desconto e o fluxo financeiro. E também a gente tem atrelado a essa carteira digital um programa de gamificação, como se fosse uma pontuação ali, tipo DOTS. E também, por último, uma terceira vertical, que é marketing e engajamento. Quando a gente olha para o parceiro, que é aquele que concede o desconto, a gente é uma ferramenta de marketing para ele. Então, ele quer fazer anúncio, ele quer expor a marca, ele quer entregar um melhor produto e serviço e quer ser indicado por nós. Então, eu costumo brincar que a gente se posiciona no mercado como uma health tech, a gente opera como uma fintech, mas no final do dia a gente é uma martech, justamente por ser o modelo que é mais escalável e que a gente consegue gerar um retorno financeiro maior, né? E aqui, esse é o principal ponto, e como eu estou falando agora com um parceiro de tecnologia nosso, né, com quem a gente está confiando a construção disso, a gente acredita nessas 3 competências, né? O primeiro, muito forte, a base, que é a experiência do cliente e do parceiro. A gente realmente encara isso com uma grande seriedade, tem um setor dedicado a isso, porque o grande diferencial nosso é que a gente explora muita proximidade, tanto com o nosso cliente quanto com o nosso parceiro. Então, o cliente, quando ele liga para fazer um agendamento, ele tem todo um zelo em função disso, e o nosso parceiro também, a gente faz um acompanhamento. E o outro ponto que a gente tem muito forte é a parte de regionalização. Então, quando
a gente vai ali para Melios, para Dots, que está muito focado no e-commerce, ele não tem essa proximidade, por exemplo, daquela farmácia de esquina que a pessoa chama pelo nome, ou o doutor Carlos, lá do interior, que é quem atende, de fato, aquela população. Por a gente estar muito capilar em função do Zelo, a gente consegue entregar essa proximidade para o nosso cliente. E aí, essa proximidade, óbvio, fica cara se a gente não tiver tecnologia. E quanto mais tecnologia, mais pontos de contato, maior engajamento eu tenho nessa plataforma. E com isso eu também gero um conjunto de dados aqui que é de fato onde está o nosso modelo, né? A gente atinge ali uma intenção de ter um marketing de performance, um behavior marketing, justamente entendendo pelo comportamento de consumo do nosso cliente que qual desconto, qual benefício faz mais sentido em que momento. E o nosso core tecnológico, ele entra num app que tem um base, né, por trás, né, um Bank as a Service por trás. A gente está entrando muito forte na parte de orquestração de API. A intenção de ser omnichannel é principalmente trazer uma camada de inteligência conversacional ali, WhatsApp, por entender que o nosso público, o CDL, não tem espaço no celular para ter um app muito pesado, então a gente precisa ser omnichannel, entregar a mesma experiência pelo WhatsApp. Então, isso é do Cash, eu quis trazer, aproveitar o momento aqui, por vocês estarem hoje como parceiro de tecnologia, entenderem que essa é a nossa visão de produto e onde a gente quer chegar e, obviamente, conto muito com vocês nesse sentido, né? Mas, bom, como é que foi minha jornada até aqui? Os designers, né, se tiver aí, vão querer me matar com esse slide chulo aí, mas é mais para mostrar que eu tive, obviamente, como todos, altos e baixos e nunca um planejamento muito claro de carreira. Eu fui meio que descobrindo ao longo do tempo para onde eu queria ir, né? Então, eu comecei inicialmente ali no escritório de contabilidade, que era da família, trabalhei ali por 6 anos, desde os meus 14, 15 anos, e depois, quando eu fui seguir carreira solo, vamos dizer assim, eu comecei na Ferros, uma mineradora que depois foi vendida para a Vale, e lá eu tive minha primeira experiência como empreendedor, né? Então, essa linha vermelha, e a vermelha não é à toa, foram as minhas empreitadas, e essa foi a primeira. Era uma loja muito parecida ali com a Imaginário, e eu falo que foi o MBA mais caro que eu tive quando eu era novo. Realmente aprendi ali o que é ter um negócio, comércio, e também aprendi como que é ter um insucesso, né? A partir desse insucesso, recompus, mudei minha vida toda para São Paulo, fui para a ICE, que hoje é um grande player de tecnologia, e lá, a partir de contatos que eu fiz, fui para a S, assumi a área de inovação da S Brasil, depois para a Comgás também na área de inovação, inteligência de dados, service design, e voltei para Belo Horizonte por questões de saúde da família, e aqui eu já, em 2019, mais 3 empreitadas, que também foi uma loja, um e-commerce focado no consumo sustentável, existe até hoje. O Energy Future, que é um hub de inovação focado no setor de energia também até hoje, e uma consultoria que é a Epify, e a partir dessa consultoria, prestando serviço para o Grupo Zelo, recebi o convite para ser diretor e assumir a do Cash. Aqui foi um momento que juntou esses dois caminhos, né? Um caminho corporativo, onde eu tive realmente uma ascensão e projetos que me orgulho muito, e aqui um caminho de empreendedor que eu não consigo falar assim, pô, esse aqui foi minha bala de prata. Eu realmente tomei muita porrada, muita cabeçada, a ponto de falar assim, pô, será que fez sentido eu seguir esse caminho? E quando eu chego aqui no Zelo, na do Cash, eu junto esses dois mundos e é onde hoje eu estou posicionado. Vou falar assim que eu estou um empreendedor Nutella, porque eu tenho a capacidade de fazer isso. E aí, em cima disso, abre muito o leque e um ponto, né, que ficou muito claro para mim. Esse caminho ele foi um caminho doloroso, né? Você ter ali uma condição de ter uma reserva financeira e perder essa reserva financeira por conta de empreitados, você fala assim, será que é de fato esse caminho que todos devem seguir, né? A gente é muito estimulado a isso e tudo, e não faz sentido, porque quando você olha estatisticamente, né,
90% das startups elas falham. Então, você tem uma taxa estatística ali de falha muito grande. E você fala, pô, mas por que você quer continuar empreendendo? Tem N motivos, né? Motivos pessoais de fazer entregar um impacto positivo no mundo, de ter ali um certo protagonismo, e tem várias outras coisas que são mais intangíveis à parte financeira que pesam no momento da decisão. E tem outro que é muito grande, e eu só fui perceber isso com uma certa maturidade, que é o excesso de confiança, né? Tem o Daniel Kahneman, ele tem um prêmio Nobel na parte de psicologia, de economia, psicologia de consumo. Ele tem um livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, um livro super interessante. E um dos viés que ele traz como a mãe dos vieses cognitivos, né, que faz a gente tomar decisões erradas, é justamente o excesso de confiança. Quando você fala assim, cara, beleza, 90% dá errado, mas eu vou dar certo. Pô, esse cara aqui fechou, mas eu, na hora que Então, esse excesso de confiança que você vai realmente trabalhando isso ao longo da sua carreira, e quando você faz uma empreitada, isso não dá tão certo, você vai colocando o pé no chão. Você vai falar assim, opa, peraí, esse mercado não é tão fácil assim como eu imaginei, não é tão trivial. Então, a sequência disso e a união disso, de um mercado turbulento e um lado corporativo que te dá uma certa segurança, na minha opinião, hoje é realmente o grande posicionamento que a gente precisa ter como profissional. Né? É como unir esses dois, esse ímpeto de fazer a diferença, esse ímpeto de impactar positivamente, de realmente ter esse protagonismo, mas com uma segurança que o mundo corporativo dá, para você não ter esse estresse do altos e baixos. O mundo corporativo consegue te proporcionar isso, justamente porque ele está ávido por inovação. Né? E as grandes empresas, todas aquelas que eu passei, né, e montando áreas enormes de inovação, e ela tem um único motivo, ela precisa. Né? A inovação hoje é até assim, é redundante falar que precisa fazer isso, eu acho que todos aqui já sabem, e o serviço de vocês é ajudar essas grandes corporações nesse sentido, mas elas começaram a perceber que, pô, empresas inovadoras, empresas da nova economia, hoje, sozinha, valem mais do que o agrupamento de todas aquelas tradicionais, né? Haja vista aí Tesla, comparada com as outras montadoras, quando você olha a Airbnb, um market cap muito maior do que grandes redes de hotel, sem ter nenhum quarto. Você pega a Netflix, que teve ali, né, a oportunidade de ser comprada pela Blockbuster, e eles disseram não, e depois, né, aconteceu o que aconteceu, com um valor de mercado absurdo. Então, essas grandes corporações, elas têm uma necessidade óbvia, né, muito grande por inovação, e existe aquele lado do profissional, do lado do Alessandro, que tem aquele desejo de assim, opa, peraí, como que eu posso unir esses dois mundos? Como eu posso fazer essas duas coisas coexistirem? Né? E aí entra a figura do ser empreendedor ou ser intraempreendedor. Né? Eu posso seguir um caminho que eu tenho um risco altíssimo, a probabilidade de dar certo é muito baixa, ou um caminho que vai me proporcionar experiências tão importantes quanto o caminho do empreendedor, mas um caminho mais seguro. E esse, eu acredito que é o modelo, o perfil de profissional que a gente tem a partir de agora. Né? Eu vim de uma época que se falava muito de carreira Y, ou você era especialista, ou você era líder. Eu costumo brincar que agora existe uma carreira W, né? Que é uma junção do especialista junto com o cara que é líder, que faz o intraempreendedor. Então, ele conhece bem de algum assunto e ele tem uma capacidade de liderança, de ousadia, que faz ele se tornar um intraempreendedor e usufruir desse desejo da corporação inovar e desse desejo pessoal em fazer a diferença. Então, esse tipo de profissional é o que as grandes corporações mais buscam, mais premiam, e, olhando a minha carreira, é onde eu mais fiz diferença. Né? Os pontos que eu tenho hoje orgulho de contar foram mudanças que eu pude proporcionar em mercados totalmente maduros e totalmente consolidados,
com um mindset diferente. Né? Então, realmente, hoje eu defendo essa bandeira por acreditar realmente que é um caminho que, né, vai fazer bem para todo mundo, vamos colocar assim. Bom, e o que eu aprendi nessa jornada, né? Tanto de um lado na grande corporação e do lado empreendendo, e também acabei passando ali, tem algumas startups que eu invisto e acompanho, uma delas foi até onde eu conheci o Borja e fez um brilhante trabalho lá para a gente. O que eu posso destacar aqui de realmente grandes aprendizados? Vocês vêm de um mercado que a aprendizagem, né, o método ágil, ele faz parte do dia a dia, vocês respiram isso, então algumas coisas que eu vou dizer às vezes podem soar redundante, mas tem algumas coisas que realmente eu aprendi na porrada, né? Eu tinha um chefe que ele falava, vocês vão me perdoar aqui, mas eu preciso dizer, existem dois orifícios que a gente aprende. Um é o ouvido e o outro, bom, não precisa falar. E eu digo que às vezes eu aprendi pelo segundo porque, pô, né, você vai teimoso ali naquele viés de excesso de confiança, como eu disse, e aí você tem que bater a cara na parede para ver que é certo. Então, eu vou trazer algum desses aprendizados bem rapidamente aqui, mais para a gente também já bater um papo em cima deles, mas que, para mim, eu posso dizer, gente, não duvide disso. Realmente, segue esse caminho que a chance de dar certo é muito maior. Né? O primeiro deles é, ache um problema relevante dentro da companhia. E aqui no máximo 2. Né? Por que eu destaquei um? Eu tenho uma dificuldade de foco. E quem tem esse mindset empreendedor tem dificuldade de foco. Tem gente que fala que é TDAH, independente de qual é o diagnóstico, o foco hoje é uma necessidade para você fazer um bom trabalho. Então, o primeiro ponto é realmente escolha aquele que faz sentido e uma observação importante, que possa ser resolvido. Muita gente traz na companhia aquele desejo de mudar alguma coisa, às vezes não está nem próximo da alçada, não vai sair do lugar. Mas quando você tem um destaque ali, que é um problema que você consegue encarar, você sabe que é relevante e que você vai conseguir dar foco, a chance disso dar certo é muito grande. E aí, a grande pergunta é, mas como eu vou saber se aquele problema é relevante ou não? Hoje se fala muito na parte de orientação por dados, né? Então, eu tenho ali todos os KPIs, eu sei qual que é a receita, eu sei qual que é a EBITDA, eu sei, e ali eu vou escolher o que impacta mais o balanço financeiro da empresa e vou focar nesse cara, eu vou pegar aqueles indicadores que eu não estou batendo, vou pegar aquele KR, né, de um OKR importante, vou dar um foco. Isso, óbvio, é o primeiro passo, né, e você ter a qualidade de dados nisso é importantíssimo. Mas tem a outra ponta aqui, que é o informado por dados. Muitas das vezes, a gente negligencia essa parte qualitativa aqui, que é muito importante no nosso sentimento. Muitas das vezes, o dado pode até levar a gente a acreditar um caminho, mas se a gente não traz a experiência, até a intuição, um julgamento, a gente pode ir para um caminho errado. Né? E aqui, como a gente constrói isso? Com repertório. Quanto mais projetos participa, quanto mais acesso tem, quanto maior o network, quanto mais troca, maior seu repertório, quanto maior seu repertório, maior sua chance de entender aquilo que é relevante, porque você agrega isso ao dado que está disponível e aí você consegue, de fato, fazer isso. Mas eu não tenho isso ainda, eu não tenho acesso ao dado, eu não tenho acesso a... Busque pessoas que tenham, mas o mais importante, que aqui é uma forma de hackear, pergunta qual que é a meta do chefe. Beleza, está aqui o OKR da companhia. Tá, chefe, qual que é a sua meta? O que influencia seu bônus? Não sei como funciona na Haro Labs, mas normalmente por onde eu passava, a primeira pergunta que eu fazia é, me fala aqui, no seu contrato aqui de desempenho, o que muda a sua vida? Porque a partir daquele momento você já tem um patrocínio, você já tem uma pessoa entendendo junto com você o que é relevante e a chance de você ter realmente uma chance de sucesso é grande. E também de todas as ferramentas, né, de brainstorming, vamos discutir aqui uma solução. Se eu pudesse sintetizar em a que eu mais gosto de usar
é o e se, né? Que é aquela que você vai prospectando cenários, e se fosse assim, se você não tivesse essa meta, e se essa meta fosse, ou se esse processo não existisse, ou se não precisasse existir esse processo, e se fosse feito de outra forma. Eu acho que é uma pergunta simples, que ela resume toda essa metodologia de brainstorming de uma forma realmente muito prática, né? Então, a primeira dica aqui é: ache um problema relevante que você consiga resolver, traga toda a experiência, todo o repertório, toda a bagagem para ajudar, não vai somente em dados, porque isso é importante, e em cima desse problema, uma ferramenta, né? Óbvio que tem N outras metodologias, né? Na parte de service design principalmente, mas o IC eu acho que é aquela que chega num resultado bastante efetivo, né? Tem um caso, quando eu assumi a área de inovação na Comgás, a área de P&D, inovação e design de serviço eram áreas separadas, a design de serviço estava dentro de relacionamento com o cliente, e ali no movimento que a gente foi fazendo, juntou basicamente essas 3 áreas, mais a área de dados que eu criei quando eu entrei, numa célula só. Então, permitiu que a gente passasse por todas essas fases no discovery de uma forma muito rápida, né? E teve um caso lá que a gente tinha um vazamento, né? Óbvio, com gás é gás canalizado lá em São Paulo, e tinha muito chamado, um custo muito alto para atender chamada de vazamento de gás. E aí, várias tecnologias, né? O pessoal de P&D lá, colocando engenheiro para entender uma mangueira que não vazasse. Aí, no dado, a gente tentando entender qual que era o período de maior recorrência, se tinha uma temporalidade, qual era a vida útil. Então, no final das contas, o que resolveu, né? E para vocês, óbvio, vai soar óbvio, mas para o pessoal da Comgás não soou óbvio, foi deslocar uma pessoa de service design, ir na casa de uma amostra e perceber que a dona de casa, ao arrastar o fogão, ela esticava o flexível, né, que é aquela mangueirinha, e aquilo causava o vazamento. Pô, mas não tem dado que pegaria isso. Não tem nenhum tipo de estatística que pegaria isso. Então, esse olhar qualitativo junto com o dado fez com que a gente entendesse qual era o problema relevante, e aí a solução não era uma nova mangueira que não vazava, a solução era educativa, a solução era várias outras que a gente foi testando para ver o maior impacto, tá? Então, esse é um exemplo muito prático de como a gente chega num problema relevante, mas não somente ali pelo dado, mas uma análise mais holística, né? O segundo ponto, eu sei o que é relevante, eu sei que se eu resolver vai mudar o jogo, ou do meu chefe ou da companhia. Primeiro passo resolvido, agora eu vou vender. Eu preciso ser um ótimo vendedor. Aqui eu tive que aprender na marra também. Eu sou uma pessoa que tem uma personalidade mais introspectiva, então aprender a vender para mim foi um desafio, e eu falei assim, se eu não aprender a vender, eu estou ferrado. E eu falava assim, eu não preciso vender. Eu sou na área de processo, sou da parte de indicadores, depois eu sou da parte de inovação, que tem que vender a área comercial. Lê do engano. O cara que não sabe vender hoje vai ter dificuldade, porque não vai conseguir vender ideia, não vai conseguir vender um projeto, não vai conseguir vender o resultado. Isso, obviamente, reflete em como ele é percebido dentro de uma corporação. E quando a gente fala de um perfil intraempreendedor, isso é essencial. Você tem que vender o tempo inteiro. Porque quando você vende, você tem patrocínio interno, você tem colaboração de outros times e o principal, né, engajamento. Se você tem uma ideia e você é apaixonado por essa ideia, mas não tem um time engajado com você, a chance disso não ir para frente é muito grande. E o engajamento ele vem no processo de venda, né? E aí também vem um grande aprendizado que eu aprendi na porrada, que é esse aqui. Numa reunião de 1 hora, quando vai vender uma ideia, 15 minutos falando e 45 escutando. Quando a gente identifica ali e passa, às vezes, dá aquele estalo na madrugada, você fica tão eufórico com aquilo que você acha que descobriu o mundo, que é um momento eureka, e não tem aquela humildade de escutar feedback, seja positivo ou negativo, né? E aqui, muito cuidado, gente. Tem pessoas que vão realmente dar um feedback para passar a perna, aquele que fala assim, vai lá, cara, vai que eu tô te vendo, eu sei que você vai quebrar a cara lá na frente.
mas tem a galera que vai realmente contribuir, vai ajudar e tem que estar, de fato, como escutativo aqui. Os aprendizados, a soma dos repertórios das pessoas que vão colaborar ali vai realmente diminuir muito a chance de falha. Então, se tem um ponto aqui que eu quero destacar, é justamente esse, né? O escutar o feedback, incorporar o feedback e fazer um julgamento em cima disso é uma coisa que não tem uma fórmula mágica, né? Realmente, com o tempo, vai entendendo o que de fato agrega, o que não agrega, mas se você não fizer, a chance de insucesso depois é muito maior, né? E como eu disse, o principal aqui é conquistar engajamento. O que você precisa fazer para a sua ideia adiante é ter seguidores ali dentro, é ter pessoas que vão apoiar, que vão te ajudar a entregar. E aí o REC aqui é dividir a participação, né, cara? Não é uma ideia sua que você está trazendo, não é uma ideia você e mais aquele grupo, e toda a discussão, toda a divisão também do bônus, ele deve ser percebido pelo grupo como um todo, né? Então, entendendo ali, qual que é a pessoa que mais se encaixa, que tem mais interesse de trazer essa pessoa junto com o seu projeto e dividir essa participação, óbvio, quando tudo der certo, não tem para onde correr. E o terceiro, também, bom, eu fiquei com medo de passar vergonha aqui quando eu coloquei esse do while, mas a intenção aqui é fazer um loop, tá? Não sei nem se está certo, mas é execução, né? E a partir da execução, aprendizado. E ficar nesse loop até ter um momento que você vai ter que parar a perda. Esse também foi um aprendizado que eu tive aqui mais no empreendedor, né? Que você fica ali, só postergando, você já viu que o negócio não tem, não, agora eu vou pivotar, agora eu vou fazer diferente, aí chega uma hora que você não tem mais, né, como fazer, assim, não tem nem condição, recurso para fechar, né? Tem uma escritora que eu gosto muito, que chama Sara Salavas, ela é uma indiana e ela fez uma pesquisa e tem um livro que chama Effectuation, né? Na verdade é um artigo, depois se tornou um livro, e ela estudou os maiores empreendedores que tiveram uma saída via IPO para entender qual que era o comportamento desses caras, que os caras faziam, e um dos pontos que ela percebeu lá é o que ela chama de affordable loss, né? Ou a perda que ele consegue absorver. Isso significa que esse empreendedor de sucesso, ele vai errando até chegar um momento que ele fala assim, se eu errar mais essa perda, eu não consigo absorver. Então, ele para ali. Ele não insiste, porque ele já aprendeu que se ele continuar, vai dar merda. A chance de voltar depois fica muito mais difícil. E levando para o mundo corporativo, né, saber o momento de parar também, de abandonar um projeto, ele é crucial. Tem aquele que para muito cedo, e acha que vai dar tudo errado, mas às vezes estava naquele momento de dar certo, e tem aquele que ainda fica acreditando. Mas, de qualquer forma, por essa dificuldade de saber qual que é o melhor momento, a coisa é ir fazendo, né? E ir aprendendo com o que você está fazendo, justamente por esse gráfico. Quando você começa em qualquer iniciativa, você tem esse comportamento de curva. Você tem uma incerteza muito alta lá. Basicamente, você não sabe o que vai acontecer e você tem um recurso limitado, principalmente dentro de uma empresa. O cara não vai falar assim, que ideia genial, Alessandro. Toma aqui 3 milhões, vai lá gastar. É raro isso acontecer, né? Quando você começa a fazer, vai fazendo. Óbvio, essa incerteza vai diminuindo, esse cara vai confiando mais em você e vai liberando recurso. Ao ponto que, lá na frente, você está gerando resultados, o seu recurso começa a ficar mais disponível, você já sabe o que tem que fazer e, óbvio, você já está aqui numa curva de aprendizado que te permite isso. Aqui na Ducash, quando eu entrei, era uma esquizofrenia, assim, né? Ninguém sabia para que lado que a gente ia, queria soltar uma conta digital, ao mesmo tempo que queria ser igual a Melios, ao mesmo tempo que queria ser igual a Cartão, não sabia o que era. E naquele momento eu não fiquei tão ansioso em definir, né? Eu falei assim, quais são, né? Vocês conhecem isso muito bem, né? Quais são as hipóteses que vocês têm para achar que vocês
Nélios, que a gente precisa ter uma conta digital, e a partir do momento que eu deixei isso bem capturado, eu deixei rituais para a gente validar essas hipóteses ou não, e algumas coisas, mesmo eu sabendo que tinha grande chance de não vingar, eu mantive dentro do nosso roadmap justamente por essa curva aqui, ó. Porque na medida que a entrega vinha, assim, a segurança e a confiança do corpo diretor e do conselho em liberar recursos ficava maior. Então, ter essa percepção também de até onde ir para ganhar confiança, ter mais recursos e fazer o que se precisa, também é uma sensibilidade que faz todo sentido. E dentro de um projeto corporativo, né, esse ponto, né, esses gates de aprovação, de sequência, de mostrar, olha, pô, isso aqui não deu certo, mas a gente aprendeu isso, pô, esse recurso aqui a gente segurou, não precisou gastar muito, mas ali na frente a gente vai conseguir. Isso aqui é uma hipótese que eu validei, é uma hipótese que eu deixei. Esse acompanhamento para e passo é o que vai permitir que essa curva chegue até o final. Né? Então, esse também foi um grande aprendizado que eu tive, e o REC disso é decisões reversíveis, peça desculpa, não peça permissão. E é óbvio, né, todo chefe fica puto quando vê isso, mas é a mais pura verdade. Né? Às vezes você entrar numa máquina corporativa para ter uma ideia aprovada vai demorar muito, mas qual que é o ponto? No momento zero, olha, se eu fizer cagada, dá para voltar atrás? Dá para eu reverter o que eu fiz? Se for, faça. Se der para reverter, faça. Porque o tempo de aprovação, o tempo de entendimento, você perde um time de avançar um pouco mais daquela curva e aí a chance de você não fazer, justamente porque ficou muito tempo ali naquele período, é muito grande. Né? Então, naquele momento, pensou que tem como voltar atrás? Vai, faz e leva esse aprendizado, obviamente, para a liderança, para entender como é que vai dar essa sequência. É assim que eu fiz, né? E por isso que em alguns momentos isso deu realmente muito certo. Bom, pessoal, tem alguma dúvida aqui sobre esses três? Eu queria já encerrar trazendo um vídeo aqui que dá uma compilada geral do que a gente conversou, mas tranquilo aqui? Pessoal, se alguém tiver sem microfone também, quiser mandar no chat. Então, vamos lá. Eu já vou para o final e a gente abre para a pergunta, tá? Beleza. Esse é um vídeo, eu não sei o tanto se vocês já viram, né? Se já viram, me desculpem, mas eu acho que ele sintetiza muito bem tudo isso que a gente falou. Né? Isso foi gravado em um festival há muito tempo atrás, e é o interessante. Deixa eu abaixar o volume aqui. Vocês estão me ouvindo? O som está indo para vocês? Do vídeo, não. Não. Bom, mas... Você tem que parar o compartilhamento, e aí na hora de você compartilha de novo a tela, e aí você escolhe uma opção de compartilhar som. Tá. Tá? Você pode parar o compartilhamento, compartilha de novo, põe lá a opção de compartilhamento. Fica lá embaixo. Deve ser esse aqui, áudio do sistema, né? Deixa eu ver. É um quadradinho embaixo aqui à esquerda, se eu não me engano. Tá. Na hora que você clica em compartilhar a tela, ele te dá essa opção. Agora tá. Alessandro está falando, mas você está tá no mudo, tá, mutado. Alessandro? A gente está no mudo, Não mas sei se nós está falando estamos com a com você. gente. Não.
Eu acho que quando eu compartilho a tela, ele solta o... Ele não deixa o meu microfone. Então, vamos sem o... Estão me ouvindo agora, né? Sim. Tá. Mas o ponto aqui é... Esse cara, ele realmente com uma puta coragem, ele levantou na frente de todo mundo e começou a fazer uma coisa diferente. E depois, num segundo momento, veio mais um, e que aquilo que era ridículo começou a ser seguido, pelo menos por um, mas ele para ali, ensina, mostra como faz, não é de qualquer forma, né? Então, ele traz uma curva de aprendizado e mais um seguidor ali do que seria uma loucura, pelo menos é alguém ali que está acreditando naquela loucura. E a partir disso tem duas pessoas que vão ratificando, né? Vão dando uma certa credibilidade. No terceiro momento já vem mais um, que ele acredita naquilo que está acontecendo, naquele movimento, se sente à vontade, começa, você vê que os outros dois ficam felizes que teve mais uma pessoa que acredita naquilo, entra, e a partir do momento que você vai juntando um grupo, as outras pessoas vão ficando à vontade, não é tão ridículo mais. Né? Pô, já está fazendo, aquele cara que está mais tímido ali, falou, não vou entrar de jeito nenhum, já começa a ficar confortável, já começa a entrar, já começa a participar, e isso vai trazendo um movimento para aquela iniciativa, né, ratificando aquilo que foi feito. Então, o primeiro ponto é esse. Deixa eu pôr mais para frente aqui. Não tenha medo, tenha atitude. Em muitos momentos da minha carreira eu tive medo de fazer, medo de me colocar, medo de expor, e você tem que canalizar isso pela atitude, não ter medo, realmente medo do ridículo. Né? E a partir desse momento, você vai ser ousado em começar, mas principalmente ser o primeiro seguidor. Esse cara, ele chancela qualquer coisa. Então, às vezes, você não tem aquela ideia brilhante, mas você acredita naquilo, você vai ser o primeiro a comprar. E é assim que essas mudanças e inovações acontecem. Um cara começou ali, pareceu ridículo, o outro lá foi chancelou, teve coragem de estar com ele. Quando tem dois, já vem mais um, e aí a coisa vai contaminando e compensa todo o esforço. Né? Você vai tendo cada vez mais acreditando naquilo, cada vez mais pessoas entrando, cada vez mais forma de recompensa a partir dessa atitude. E é lógico, né? Aqui o vídeo, né? Apenas não está o áudio, mas o vídeo encerra aqui com acredito em vocês. Só um minuto, gente. E aí? Tudo bem? Joia, tá agarrado aí? Tá em colo? Tô, mas 5 minutos, pode ser? Pode. Fechando aqui. A gente vai subindo, a gente vai lá. Tá. E ele encerra... Estão me ouvindo? Sim. Então, ele encerra justamente trazendo assim, eu acredito em vocês. Né? O áudio desse vídeo é justamente encerrando assim, e esse é o ponto principal. Né? Se a gente não acredita na gente mesmo, na capacidade de entrega, na capacidade de conversão, na capacidade de fazer toda essa diferença, ninguém vai acreditar. Esse é o primeiro movimento que a gente faz para justamente ir angariando cada vez mais seguidores, e a partir disso as inovações e as mudanças que a gente quer para dentro de casa, né, as mudanças corporativas que a gente quer, vão começando realmente a fazer sentido. Né? Bom, é isso, gente. Esse é meu contato. Aqui eu trouxe 3 referências que eu acho referências muito bacanas e diretas, né, sobre como trazer esse mindset para dentro do mundo corporativo. O Mindset é um livro que ele se torna um pouco mais repetitivo, vai lá e faz, é muito focado na parte de startup, mas traz insights muito legais para usar no dia a dia na corporação, uma leitura muito fácil, do Thiago Matos, que foi um dos fundadores da Escola Perestroika, né, que eu sou um grande fã, uma escola de São Paulo, para ensinar pensamento criativo e soluções criativas. E o último, do Eric Ries, né? Todo mundo conhece o Startup Enxuta, que é um livro referência para startup, mas ele também tem o The Startup Way, que é a forma de trazer esse mindset de startup para dentro
das grandes corporações. Então, eu indico essas 3 leituras aí, que são leituras fáceis, boas e que realmente trazem aprendizados interessantes para a gente aqui. Isso aí, pessoal. Vou parar de compartilhar aqui para ver vocês. Pessoal, alguém tem alguma Bacana. dúvida, alguma questão? Deixa eu puxar uma aqui, Não. né? Que aí o pessoal vai Pode ir, dando. Gustavo. Alessandro, você falou lá, né, no negócio das recompensas, né? Ali, quer dizer, você cria aí uma iniciativa e aí você tem toda a equipe envolvida. Eu imagino que essa é uma parte muito crítica, normalmente, nas empresas, né? E quando a gente fala de grandes empresas, a gente vê várias políticas em relação a isso, né? Assim, a gente tem alguns eventos de intraempreendedorismo, que o pessoal faz uma ideação e aí tem, né, um reconhecimento ali, tem, né, até o ponto de isso virar uma spin-off, né, no seu caso, ter uma participação nessa spin-off, de outras coisas. Como é que você vê isso aí? Assim, nesses níveis, né, vamos dizer assim, É difícil deixar de falar de recompensa quando a gente fala de tudo isso, né? É óbvio, né? Hoje a gente tem esse motor do propósito, do impacto positivo, que é muito importante, né? E para muitas pessoas isso é o suficiente como recompensa, né? E tem outros que, de fato, têm a recompensa material, né? Se não faz sentido financeiramente, tudo bem, me ajuda a engajar, mas eu vou contribuir mesmo quando tiver uma recompensa financeira, né? Várias teorias econômicas atrelam muito a questão do incentivo como uma forma realmente de você manter o motor girando, né? O início da minha carreira foi muito focado na área de gestão de performance, que essa parte de desdobramento de metas, bônus, era uma parte muito pesada, e você vê em diferentes públicos, em diferentes camadas, que se não for por esse caminho, você não tem engajamento. Mas, falando por mim, né, eu sou muito drivado assim, pelo aprendizado. Quando eu vou começar um novo projeto, eu olho, tá, realmente esse cara vai trazer uma competência que eu não tenho hoje, que mesmo que isso financeiramente não compense, mas eu vou aprender de uma forma tão profunda que isso, em um segundo momento, vai me ajudar. Vou dar um exemplo. Na AS, quando eu entrei, eu tinha ali um programa que eles estavam tentando lançar, não conseguia, que é usar uma verba regulada para investimento em startup. Naquele momento, bom, estava estourando a parte de aceleração de startup. Eu falei, cara, será que a gente não consegue usar essa verba regulada para acelerar a startup? Fiquei um tempo pesquisando isso, sem ter nenhuma relação financeira. Minha meta não tinha nada a ver com isso. Meu comprometimento de bônus não tinha nada a ver com isso. Mas aquilo fez tanto sentido eu começar um projeto para eu entender como é que funciona a aceleração de startup e me inserir no mercado, né, no ecossistema de inovação de uma forma mais abrupta, que eu deixei toda essa parte de recompensa financeira, de saber se eu ia fazer um impacto, um propósito, para falar assim, cara, eu quero muito aprender sobre isso. O resultado foi que a gente lançou, foi um primeiro programa lá em 2016 no setor elétrico, que 4 anos depois fui chamado para fundar o Energy Hub, que é um hub de inovação focado no setor. Então, a recompensa mesmo apareceu 4 anos depois, mas a recompensa imediata foi falar assim, cara, o que eu vou aprender? E faz sentido. Então, isso, para mim, e aí falando, né, realmente pessoal, isso que faz sentido em termos de retorno imediato na participação de um projeto de inovação. Legal. Alguém mais? Eu achei que todo mundo ia curtir meu videozinho, mas só que foi tão conturbado ali, foi igual o cara fazendo a palhaçada lá, foi eu tentando fazer o vídeo funcionar. Eu posso, pode falar, viu, que eu posso ser o primeiro seguidor aí sempre. Não, isso é muito massa, né, cara? A gente fica muito naquela, pô, eu não tenho uma ideia brilhante, como é que eu vou fazer uma inovação dentro da minha companhia, né, dentro da minha empresa? Cara,
o primeiro maluco que aparecer, junta. Porque eu acho que esse é o papel que a gente pode fazer quando a gente não tem uma boa ideia, juntar com quem tem e fazer acontecer. E exige coragem demais. Quando eu olho aquele vídeo, e eu tinha esse dilema lá atrás, né? Cara, mas eu não tenho uma ideia legal. Pô, mas apareceu junta. A pessoa que tem essa faísca, o que ela mais precisa é de pessoa que vai dar esse suporte, né? Isso eu acho assim, isso depende de cada um, claro. A cultura ajuda um pouco nisso, né? Se você vê as pessoas, se você tem, né, não tem tanto aquele receio. Quando a cultura da empresa, é difícil você ser aquele cara que se destaca, ele dá aquele passo à frente, começa, né? Você não, a cultura ajuda, mas depende também de cada um, né? Exato. E quando a cultura não ajuda, aí você tem que ser mais maluco ainda, né? Porque esses casos que eu fui citando foram empresas ou que foram ex-estatais ou empresas só de engenheiros super tradicionais. Então, você realmente se destacar ali, você tem que ter um certo, tipo, vou ligar o foda do ridículo aqui e vou fazer acontecer, porque o que eu quero fazer faz mais. Mas, de fato, eu concordo 100% com você, uma cultura que não privilegia isso, que não promova isso, dificulta muito as coisas. E tem um traço da cultura que, para mim, é o elemento principal, que é a parte de tolerância a erro, mas de forma fidedigna, né? Tem muita gente que fala assim, não, aqui é super tolerante a erro. Aí, na primeira vez que dá um problema, quem foi o culpado? Esse é o traço de você perceber que está mais só na palavra e não está na prática, né? Quando você fica realmente procurando quem foi o culpado, quem fez, quem tomou essa decisão, por que não me envolveu, por que não... já é um sinal que a cultura ela não vai privilegiar a inovação. E o segundo traço é realmente o sistema de recompensa, aí fazendo um link com a sua primeira pergunta, essa parte de pagamento por metas individuais e tudo, agora está sendo muito quebrado ali pelo OKR, mas algumas empresas ainda mantêm isso, ela estimula muito o individualismo, né? Então, para eu estar ali recebendo meu bônus, o outro não pode receber. Então, isso faz com que o cara pense no próprio umbigo, ele quer ser o herói, ele quer ter a ideia, ele quer se destacar e aquele primeiro seguidor que a gente viu no vídeo não vai aparecer, porque esse cara fala assim, eu não vou dar palco para esse cara, porque se ele aparecer, o bônus vai para ele, não vai para mim. Não é a realidade, né, das empresas mais modernas e tudo, mas ainda é a realidade de muita empresa tradicional e isso mina tudo isso que a gente está falando aqui, um sistema de recompensa que justamente é tóxico para esse tipo de cultura, né? É importante isso, falar isso aí. Alguém mais tem uma? Alguém? Eu sei que você está aí com... Temos 6 minutinhos. O Alessandro, você está aí com o pessoal aí também te esperando, né? Não sei se... Mas relaxa, cara, o tempo está para a gente aqui. Tá. Alguém mais, pessoal? Pode escrever aí no chat se alguém quiser falar também. Quiser falar, se quiser mandar pelo chat. As pessoas mandaram aqui no chat. A Bela mandou nenhuma pergunta, só agradecer. O Túlio também. Eu acho que não temos mais dúvidas. E, pessoal, fico à disposição também. Camilo Borja tem meus contatos, né? E, bom, qualquer momento que quiser acionar, como eu disse no início, não foi realmente aqui fazendo rasgação de seda, não. Conheço o Borja, gostei muito do trabalho e fico muito feliz de agora contar com a Raro aí, aqui para a Ducast. Encara a tecnologia como um motor nosso de escala, não é uma brincadeira, né? A gente realmente encara isso como uma forma muito séria e ter uma empresa competente do lado para poder entregar isso junto com a gente, pô, me dá muita segurança que a gente está no caminho certo. Estou muito entusiasmado com essa parceria nova aí. Legal, que bom. Nós também. Muito obrigada pela participação, Leandro. Alessandro. Eu acho que é isso. O pessoal está agradecendo aí no chat. Eu que agradeço, pessoal. E, de novo, qualquer coisa é só mencionar aí.
Obrigada, boa tarde. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Compartilhar Valeu, com a gente. Muito aprendizado. Valeu demais. Abração. Valeu. Um abraço.